Oramos, irmãos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, estamos aqui na Tua casa de oração. Te louvamos por este culto abençoado, pelos louvores, Senhor, que subiram na Tua presença. Agora pedimos a Tua bênção em favor do Teu servo, pastor João, alcançando-lhes a Tua graça, a sabedoria do céu, a revelação profunda da Tua palavra. Fala aos nossos corações, Senhor, edificando a vida da Tua igreja, nos abençoando nesta noite, Senhor. É a nossa oração a Ti, no nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor a todos. Glória a Deus. Quero aproveitar que os irmãos estão em pé. Os irmãos podem abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 5. Vamos ler do versículo 13 até o versículo 16. Como foi falado, estamos estudando sobre o Sermão do Monte. Lições importantes para a vida do crente. Hoje nós vamos falar sobre a influência dos discípulos. Versículo 13 diz assim, Mateus capítulo 5. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido ou sem sabor, com que se há de salgar? Uma pergunta. E aí vem a resposta: para nada mais presta, senão para ser lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma lamparina e se coloca debaixo do alqueire ou do velador, mas sim no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Pode se assentar, irmãos. Então nós vamos dar continuidade nesse estudo. Eu não pude estar na terça passada, estava em viagem, mas creio que foi bênção. O evangelista Pedro trouxe o início desse estudo sobre as bem-aventuranças. E agora nós vamos então ver estes versículos do 13 ao 16, sobre a influência dos discípulos de Jesus. Então aqui ele começa dizendo que vós sois o sal da terra. Primeiro eu vou dar alguns conceitos aqui sobre o significado das palavras, para ir ficando mais claro o estudo, o ensino desta noite. Então, o que é uma influência? Nós normalmente já sabemos, né, o que é uma influência. Alguém influencia outra pessoa ou é influenciado por alguém. Então, segundo o dicionário, é a ação de alguém capaz de causar uma atitude em outro. É o resultado em outra pessoa. Uma ação que alguém exerce sobre outra. Isso que é influência. Então, no nosso dia a dia, nós influenciamos e somos influenciados, às vezes até inconscientemente. Influenciamos e também somos influenciados por alguém. Então, é a influência dos discípulos, e nós vamos ver o que é discípulo. Discípulo é quem recebe uma disciplina ou instrução de outra pessoa. É um aluno. Quem segue as ideias ou imita os exemplos de outro. É também aquele que dá continuidade ao trabalho
de outra pessoa. Isso, num sentido geral, é discípulo, da continuidade ao trabalho de outra pessoa. Pois nós vamos entrando mais no detalhe, discípulos de Jesus. Então, hoje em dia, irmãos, a gente se fala muito em influenciar. Tem aí, hoje está em moda, os influenciadores digitais. Já ouviram falar? Influenciadores digitais. É uma profissão que alguns anos atrás não existia, né? Aí o pessoal demais não tinha essa profissão, hoje tem. Influenciadores digitais, é uma profissão em ascensão, está crescendo. Então, se fala muito nessa profissão. E eu estava lendo sobre isso, né, e vi aqui, que há uma disputa para ver quem recebe mais curtidas ou tem mais seguidores. Então, eles ficam ali, né, vendo os assuntos, monitorando as redes sociais, para ver se estão dando ok, se estão curtindo, se estão seguindo. Quanto mais seguidores eles tiverem, melhor para eles. Entretanto, os assuntos, na maioria das vezes, ou quase na totalidade, em nada tem a ver com os ensinos de Jesus. O conteúdo para essas pessoas, estou falando sobre influenciadores digitais, o conteúdo para essas pessoas é o que menos importa. O importante é a quantidade de seguidores. Quantas milhares de pessoas eles alcançam. E eu anotei aqui que um autor escreveu um trechinho aqui, que eu vou passar para vocês analisem bem se não é exatamente isso que está acontecendo hoje. Ele diz assim, se tem algo que consegue mostrar o quanto a ascensão das redes sociais revolucionou várias áreas da nossa vida, é a profissão de influenciadores digitais. Essa carreira relativamente nova no mercado deixa claro que quando estamos falando de curtidas, comentários, visualizações, estamos falando do reflexo daquilo que a sociedade está acompanhando, querendo, desejando ou rejeitando. Não é uma grande verdade? A quantidade, estou falando, por enquanto, nós estamos nos influenciadores, né? O nosso tema de hoje é a influência dos discípulos. Focamos em influência. E estamos vendo aí fora como que são os influenciadores. Aí fora, os influenciadores estão preocupados com a quantidade de pessoas que estão olhando, seguindo eles. Essa quantidade de pessoas expressam, revelam, mostram o que a sociedade quer e deseja ouvir. Se eles entram com determinado assunto e está caindo, né, é dislike que chamam, né? Está caindo o ibope deles, está diminuindo os seguidores, eles, vou mudar a rota, vou mudar a direção, vou mudar do assunto. Esse assunto não está agradando, essa minha expressão não está sendo curtida, não estou ganhando mais seguidores, e eles mudam. Porque eles querem exatamente alcançar o objetivo de trazer o que as pessoas querem ouvir. Então, a quantidade de pessoas, isso aqui é bem profundo, olha, mostram, refletem exatamente o que a sociedade quer ou rejeita. Quer ouvir e rejeita. Isso aí fora. Muito bem. Na vida cristã, é diferente. É diferente. Porque o cristão, ele, se vai influenciar alguém, ele não está preocupado se vai ter muito ou pouco.
ele tem uma regra dita por Jesus e aquela regra ele vai seguir. Jesus influenciou no seu tempo. Ele foi um influenciador no seu tempo. Muitos, o que a Bíblia diz? Muitos seguiam ele. Muitos seguiam ele. Mas quando Jesus viu que a sua expressão, voltando na expressão do autor ali, quando Jesus viu, ou quando as pessoas viram que o que Jesus estava falando, dizendo, ensinando, não estava agradando, eles foram retrocedendo, não é? Foram indo embora. Jesus poderia mudar o seu discurso. Vou mudar para vocês virem novamente, né, Joabe? Mas o que Jesus fez? Jesus não era um influenciador digital. Jesus, ele queria influenciar para mudar o caráter das pessoas, para mudar as pessoas. Não estava preocupado em quantidade de seguidores, mas em como iam lhe seguir. Aí ele diz, olha, vocês não querem ir com eles para os discípulos? Aí Pedro diz, para onde iremos se só tu tens palavra de vida eterna? Então ele estava ali formando discípulos, trazendo os ensinamentos para aqueles que estavam lhe seguindo. Então a palavra manda o discípulo influenciar e ser influenciado. O discípulo de Jesus deve procurar boas influências para si. Irmãos, nós, como eu já falei, nós somos influenciados, né, todo dia, por alguma coisa, por alguém, às vezes até sem perceber. Nós temos que procurar boas influências, né, bons, vamos dizer, entre aspas, bons exemplos para nós seguir. Olhar para as pessoas que, aqui no meio evangélico, que servem a Deus, que são sinceras, que são honestas, que são justas, que são tementes a Deus, que têm uma história, né, no caminhar do Senhor. Nós temos que olhar para essas pessoas e não olhar para quem não dá um bom exemplo. E influenciar, olha só, influenciar alguém não é só falar, é agir também. Vocês querem ver? Abra sua Bíblia, por favor, lá em Mateus capítulo 23. Olha só. Vamos ver o que Jesus falou sobre um tipo de pessoa que influenciava na época. 23, versículo 1 ao 3. Olha só, Mateus. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos. Está falando para dois tipos de pessoas, a multidão e aos discípulos, que eram pessoas que eles estavam instruindo, ensinando para dar continuidade ao projeto de Deus. Dizendo, aí 2 pontos, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Eles estavam em lugar de destaque, não estavam? Nas cadeiras importantes. Observai, olha só, pois e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedam em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Então, Jesus está dizendo, olha, eles não são uma boa influência para vocês. Vocês são meus discípulos, vocês olham o que eles dizem. Isso vocês podem fazer, o que eles dizem, mas não o que eles fazem. Não sejam influenciados pelas suas atitudes. E nós, como crentes, como servos de Deus, devemos nos esforçar, procurar a que as nossas atitudes acompanhem o nosso falar. Aquilo que dissermos esteja em acordo com o que nós agir. Às vezes é com sacrifício, eu sei, às vezes é até com prejuízo, mas assim que a Bíblia nos manda.
Então, nós temos boas influências, né, exemplos de boas influências e também de más influências. Algumas boas influências que nós podemos ver na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Imitadores, ele está dizendo, eu fui influenciado por Cristo, e vocês podem me imitar também. Podem ser influenciados por mim. Não é? Que exemplo nós temos na vida do apóstolo Paulo como um influenciador para nós. Também fala em 2 Timóteo capítulo 1, verso 5, ele dizendo do seu filho na fé Timóteo, ele diz, olha, eu vejo que tu tens uma fé, Timóteo. Essa fé que primeiro habitou lá na tua avó, não é? E depois na tua mãe. Então vejam, uns foram influenciando os outros ali. A avó influenciou a filha e a filha influenciou Timóteo, no caso a mãe de Timóteo. Ele disse, por certo, né, podemos até ler essa passagem aí, 2 Timóteo capítulo 1 e o versículo 5, ele diz, por certo, essa característica, essa fé, habita em ti também. Habitou primeiro na tua avó e depois em ti. Olha só, 2 Timóteo capítulo 1 e o versículo 5. Trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro na tua avó Loide, diz ele aqui, e depois em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Um foi influenciando o outro, não é? Imagina se uma dessas aqui, né, duas anteriores, não pudesse influenciar Timóteo. Essa expressão aqui na Bíblia não estaria. Poderia usar outra coisa, mas o apóstolo Paulo não poderia dizer, primeiro teve na tua avó, depois na tua mãe, e eu tenho certeza que está em ti também. Vejam como é importante a influência, não é? Às vezes as pessoas não estão vendo, mas a tua fé em Deus, a tua confiança em Deus, a tua atitude ali de esperar que as coisas vão dar certo, que as coisas vão melhorar, que tudo vai terminar bem, aleluia, que Deus vai vir em teu socorro, aquela tua atitude de fé, aquela atitude está influenciando alguém que está, né, balançando, que está em dúvida, que não está conseguindo acreditar, aí ele olha para você, mesmo sofrendo, mesmo em provação, mesmo em luta, você está confiando, aí você está transmitindo aquela fé para a pessoa, está influenciando alguém, às vezes até sem perceber. Então, bons exemplos para nós. E nós temos, então, muitos exemplos na palavra de Deus, mas nosso maior exemplo, né, todos sabem, é Cristo. Ele é a nossa maior referência em todas as áreas da nossa vida. Lá em Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 em diante, Filipenses, capítulo 2, vamos ler aqui o que a palavra de Deus nos diz. Versículo 5, não anotei até onde vai, mas vamos ver aqui. Capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz.
Então ele está dizendo que tem que haver em vocês o mesmo sentimento que esteve em Cristo. Olhe o modelo, né? Em outras palavras está dizendo, olhe o exemplo. Aquilo, assim como ele agiu, o mesmo sentimento de humildade, de submissão, sentimento de obediência tem que haver em vocês, está dizendo aos irmãos lá da cidade de Filipos. Então, em tudo, né? Em amor, né? A Bíblia diz que ele amou a ponto de entregar-se a si mesmo. Em exemplo de perdão, né? Então, ele é a nossa maior referência em perdão, Jesus. Que bom quando a gente é influenciado por Cristo. Então, ele, olhando para aqueles que fizeram mal para ele, perdoa. Eles não sabem o que fazem, né? Então, tudo isso nós devemos olhar para Jesus. Poderíamos citar outras boas influências, mas também existe no nosso dia a dia e nos cercam más influências. Tem bastante também. Assim como tem bons que nos influenciam, né? Pessoas boas que dão o exemplo, que nós vamos olhar, que nós vamos seguir. Assim tem os maus também, né? A escolha é de cada um. Nós que escolhemos. Ninguém vai obrigar você. Deus não vai permitir. Deus não vai deixar que você fique num beco sem saída, que não possa ter a opção de escolher. Sempre Deus vai nos dar o livre arbítrio. Nós vamos escolher a que caminho seguir, a quem observar. E parece, irmãos, olha só, que é mais fácil influenciar para o mal do que para o bem. Quando você vê na palavra de Deus, você vê que muitos foram influenciados, não é? Mal influenciados, enquanto outros forcejaram, se esforçaram e não conseguiram mudar. Vamos ver lá Números, quer ver? Um pouco aqui. Números, quem pode ler 11, do versículo 4 ao 6. Números, versículo 4 ao versículo 6. Então vejam, a leitura que o irmão Guilherme fez aí foi numa situação em que, no meio do povo de Israel, tinha esse chamado vulgos, que está lá em Êxodo capítulo 12 e o versículo 37 e 38, que diz assim, sobre os vulgos. Os israelitas partiram de Ramsés em direção a Sucote, cerca de 600.000 homens a pé, somente os homens, sem contar suas famílias. Subiu também com eles uma multidão misturada com ovelhas, gado e muitíssimo animal. Então, essa multidão que subiu com eles, que não eram os israelitas, mas lá na frente, disseram, os vulgos, que não eram da linhagem abraâmica. Esses influenciaram o povo de Israel a murmurar contra Deus. Quando faltou alimento, quando estavam com vontade de comer as coisas do Egito, eles influenciaram e o povo murmurou de Deus, reclamou de Deus. Se nós estivéssemos no Egito lá, comendo as frutas, comendo cebola, comendo melão, comendo tudo que tinha. Vejam,
influência do povo de Deus. Estava ali no meio. Estava no meio. Parecia que estava indo para Canaã junto com eles. Não é? Mas estava ali. Vamos voltar. Olha, está difícil. Quem sabe a gente para um pouco. Olha, lá no Egito é bom. Não é? Cuidado. Trazendo para os nossos dias agora. Nós estamos aqui. Mas às vezes você vai encontrar com um vulgo no meio. Para que está indo na igreja numa terça-feira, num culto do ensino? Para quê? Vamos esperar um congresso quando tem um cantor de fora, um pregador de fora. É o vulgo no meio. Né? Está junto, mas não está indo para o céu. Está junto, mas não vai chegar lá. Está se lembrando do Egito. Não é mesmo? Mas a lição de hoje aqui é para nós não sermos influenciados por essas pessoas. Devemos estar com a nossa mente e o nosso coração em Deus. Más influências. Também ainda lá no Antigo Testamento nós vamos ver que quando Moisés mandou, lembra? Quando Moisés mandou 12 espias lá olhar a terra de Canaã, lembram dessa parte? 12, né? Aí teve 10 que disseram, a terra é boa, mas tem gigantes, não podemos, não vamos conseguir. Estavam influenciando o mar, fazendo uma má influência, negativamente. Mas Josué e Caleb, eles queriam influenciar para o bem. E dizer, vamos possuir a terra, Deus vai nos dar, Deus é conosco. Mas a Bíblia diz que os outros convenceram o povo, né, e quiseram até apedrejar Josué e Caleb. Vejam, as más influências fazem as pessoas esquecer das misericórdias de Deus, do quanto Deus já fez. Eles esqueceram ali dos milagres que Deus fez por ele, né? Era a mesma geração, irmãos, a mesma geração que viu o mar vermelho se abrir. A mesma geração que viu as pragas no Egito, a mesma geração, não eram outros, eram os mesmos que presenciaram os milagres de Deus, que foram testemunhas oculares, que sentiram Deus trabalhando na vida deles. Agora são influenciados negativamente por um grupo de pessoas, não é? E não conseguem ver o que Deus é capaz, o que Deus fez pela vida deles. E nós vamos adiante, né, porque não vai dar muito tempo de nós ver, mas teríamos outros. Eu só vou aqui, eu anotei, um determinado rei, muitos já ouviram falar no rei, o filho de Salomão, que ele foi influenciado por maus conselhos dos jovens, chamado rei Roboão, depois de Salomão. Aconteceu que Salomão morreu, e aí então o filho de Salomão foi assumir o reinado, né? E pediram para ele, rei, alivia os impostos, os tributos, está muito pesado. E a Bíblia diz que esse rei foi primeiro ter conselho com os anciões, né, com as pessoas experientes, e os anciões tentaram influenciar o rei para o bem. Aí disseram, olha, alivia, realmente o povo está muito pesado, está muito difícil para o povo, tu tem que conquistar esse povo vai te servir. Olha, a influência boa, né? A experiência, como é bom a experiência, a voz da experiência, né? Hoje em dia não querem mais ser influenciados pela experiência, né? Os jovens de hoje não querem. E a Bíblia diz que esse rei aí deixou ali em banho-maria, né? Vamos dizer assim, em banho-maria aquela sugestão, e foi lá ter conselho, buscar a opinião dos jovens, que a Bíblia diz que havia crescido com eles. E aqueles jovens disseram, não, nada disso, olha, é o seguinte, você tem que dizer para esse povo que tu vai apertar muito mais ainda, que tu vai ser mais rígido, mais áspero, que tu vai
castigar mais eles ainda. E esse rei, sabe o que ele fez? Ele seguiu o conselho dos jovens. Foi influenciado pelos jovens daquela época, pessoas que não tinham experiência. Não estou dizendo que jovem não tem uma palavra de Deus, claro que tem, jovens têm palavra de Deus também, tem, mas há em situações que a voz da experiência, que uma palavra de alguém que já passou por aquele caminho, que já fez aquele trajeto, tem muito mais peso, não é mesmo? Tem muito mais peso. E a Bíblia diz que ele então não quis saber da voz da experiência, da influência dos anciões, e houve a divisão do reino ali, em reino do norte e reino do sul. Mas que Deus nos ajude a sermos influenciados positivamente por aqueles que nos cercam. O mundo, irmãos, quer exercer a sua influência sobre os discípulos de Jesus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, e não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o mundo quer influenciar, não é? O mundo tem os seus parâmetros, tem as suas regras, ele tem as suas morais, muitas vezes o que é certo para eles é errado, o que é errado é certo, mas nós temos a nossa regra de fé, que é a palavra de Deus, e é ela que nós vamos seguir. Os discípulos de Jesus têm que influenciar este mundo, e não ser influenciado por ele. Então nós devemos influenciar. A palavra, olha só o que a palavra de Deus diz lá em Jeremias. Vamos lá para o Antigo Testamento, capítulo 15, versículo 19. Deus falou para Jeremias, quando o povo estava se afastando de Deus, praticando idolatria, desobedecendo a Deus, e Jeremias ali se esforçando para trazer uma palavra de obediência, de submissão a Deus, e Deus diz para Jeremias, olha só, deixe este povo voltar-se para você, Jeremias, mas você não se volte para eles. Então, traduzindo, você influencia eles, mas não seja influenciado por eles. Olha o cuidado de Deus com a integridade do cristão, não é? Deus quer que nós influenciamos. Deus quer que você seja, nós vamos ver agora, seja luz e sal. Sal da terra e luz do mundo. Então, Jesus falando, vós sois o sal da terra. Então, o sal tem a função de dar sabor, todos sabem, e também de preservar. Então, o sal ali na comida vai dar o sabor, né? Uma comida sem sal é uma comida ruim, né? Mas ele tem que estar na comida. E nós, no mundo, nós estamos aqui, neste mundo de pecado, de imoralidade, não é? De coisas erradas, contrária à vontade de Deus, mas nós estamos aqui como sal da terra. Vamos estar firmados na palavra de Deus. O sal, ele no saleiro, ele não tem a utilidade dele sendo exercida, não é mesmo? Qual é o sabor do sal no saleiro? Ele, para nós, ele tem a utilidade quando ele entra no processo da alimentação, da confecção da alimentação, não é mesmo? Então, nós temos que, estamos neste mundo, não vamos nos misturar a esse mundo, mas vamos trazer o sabor do cristianismo a esse mundo. Vamos trazer o sabor de servir a Deus a este mundo. Não é fácil você chegar no lugar onde é pecado, onde fazem o que querem, e você se manter íntegro ali no trabalho, na escola, não é? Nos lugares, não é fácil. Pergunta se você pudesse falar com Saulo, né? Saulo pudesse responder, ele diz, me deixa aqui no saleiro, eu não quero ir para o fogo, não quero ir para a panela, não é mesmo?
O Saulo melhor é ficar ali no saleiro, no lugarzinho dele, bem quietinho, mas aí tu pega a colher, vai para o fogo, vai borbulhar lá, mais de 100 graus, vai queimar, mas a tua função é essa, a tua finalidade é na comida, a tua finalidade é dar o sabor. O crente é assim nesse mundo, ele, né, com sacrifício, às vezes com choro, às vezes é rejeitando muitas coisas que o mundo faz e para eles é certo, para o crente não é. Mas ele diz, eu sou sal, estou no meio do fogo, no meio da batalha, mas vou me manter sal. Aleluia, glória a Deus. Está quente, está difícil aqui, mas eu sou sal. Eu saí do saleiro, estou aqui na mistura e vou dar o sabor. Aleluia, sal da terra. E ele diz assim, ó, e luz do mundo. Então a luz é para iluminar. A luz, ela afasta a escuridão. Quando chega a luz, as trevas têm que ir embora, não é? Se apagarem as luzes aqui, fica tudo escuro, você não vê. Pode alguém sair, se machucar, se bater, mas estão todos, um vendo os outros, estão me vendo, eu estou vendo vocês, porque tem luz. O crente, nesse mundo de pecado, é assim. Ele vai dar, não é luz própria dele, ele não tem luz, mas ele vai transmitir aquilo que Jesus é na vida dele, não é? Jesus é o Senhor dele, é o seu Salvador, transformou a sua vida, transformou o seu modo de viver. Aquela pessoa que era, vamos aqui um exemplo, que era um viciado, um alcoólatra, enfim, ele agora mudou a sua vida, Deus libertou, transformou, e aonde quer que ele vá, ele está sendo luz, porque estão olhando para ele, estão vendo ela, estão vendo a mudança que Deus fez, e ele está ali iluminando, aleluia, ele está servindo para glorificar o nome de Jesus. João 15, verso 8, já para finalizar, olha só o que Jesus fala. João, capítulo 15, e o versículo de número 8. Diz assim a palavra de Deus. 7 e 8. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, os discípulos de Jesus são sal da terra, são luz do mundo, e eles dão frutos. Dão frutos. Nisto é glorificado meu Pai. E aqui tem 2 pontos, que vai explicar qual situação é glorificado Deus. Quando eu saio na rua gritando? Não. A Bíblia diz, nisto é glorificado o meu Pai. Em que, Jesus? Que deis muito fruto. E assim, se vocês derem fruto, diz ele, aí sim serão meus discípulos. Aleluia. Então, às vezes, você não precisa falar, mas os teus frutos falarão por você. Os frutos falam pelos discípulos. Aleluia. Glória a Deus. Aquilo que você faz, né? Você pode até passar, mas o que você fez, ficou como fruto e está diante de Deus. Deus. Aleluia. A Bíblia diz no livro de Atos que uma mulher chamada Dorcas, né? Lembra de Dorcas? Ela morreu. E aí estavam lá velando ela. E aí lembraram de Pedro, estava por perto, mandaram chamar Pedro. E quando Pedro chegou, a primeira coisa que as mulheres ali fizeram, pegaram roupas que ela fazia, que Dorcas fazia, né?
para ajudar os outros. Ela diz, olha aqui, as túnicas que ela fazia, as roupas que ela fazia, estão mostrando os frutos dela. A mulher estava morta, não podia falar, não podia se defender, não podia dizer, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não é? Mas os frutos dela estavam falando por ela ali. E a Bíblia diz que Pedro orou e ela ressuscitou. A primeira coisa que as mulheres usaram foram os frutos de Dorcas, porque era uma discípula, a Bíblia diz, e uma certa discípula de Jesus. Se você vai ver lá no livro de Atos, capítulo 9, chama ela de discípula de Jesus, chamada Dorcas. Ela tinha frutos. Que Deus nos abençoe, que possamos ser sal e luz, discípulo de Jesus, e influenciar bem neste mundo de pecado, e não sermos influenciados negativamente. As más influências, vamos deixar de lado. Né? Vamos deixar de lado. Vamos orar para que Deus salve essas pessoas, liberte essas pessoas, mas nós vamos olhar para Cristo. Disse Paulo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E assim nós vamos seguindo, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Então, peça a Deus ajuda para que você possa influenciar bem, ser um discípulo de Jesus, em nome de Jesus. Amém.